Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de física da nossa disciplina Física Aplicada à Biologia. Esta é a nossa segunda e última aula do quarto módulo, o módulo que trata da física nuclear e da física das radiações ionizantes. O tema da aula de hoje são as grandezas radiológicas. Nós, físicos, entendemos que a palavra grandeza, por definição, é o atributo de um fenômeno, corpo ou substância que pode ser qualitativamente distinguido e quantitativamente determinado, sendo expressa por um valor numérico multiplicado por uma unidade. Assim, por exemplo, o comprimento é uma grandeza e metro é a unidade que pode ser empregada para medir um dado comprimento. Nesta linha de pensamento, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre as grandezas relacionadas à física das radiações ionizantes. Em nossa última videoaula, nós discutimos como os raios-x foram descobertos por Röntgen em 1895 e a radioatividade por Becquerel no início de 1896. Iniciou-se, assim, o uso desenfreado das radiações ionizantes para tirar radiografias de tudo, muitas vezes por curiosidade, muitas vezes para tirar pintas ou manchas de nascença e por aí afora. Haviam sido criadas fábricas de tubos de raio-x sem nenhum controle, em garagens e lá no fundo dos quintais. Não demorou muito para que os pesquisadores percebessem que estavam diante de um agente extremamente potente, com aplicações imensas, mas que também poderia causar danos à saúde. Entretanto, decorreram 30 anos desde a descoberta dos raios-x até a tomada da decisão para criar uma comissão que tratasse das questões relativas às radiações ionizantes, principalmente no que concerne ao desenvolvimento de equipamentos, aos protocolos para medir níveis de radiação e aos cuidados ao se trabalhar com ela. A primeira comissão internacional a ser criada foi a International Commission on Radiation Units and Measurements, ICRY, em 1925. Isso aconteceu no primeiro Congresso Internacional de Radiologia, em Londres. A demanda para a criação dessa comissão partiu da comunidade médica da área de radiologia. Como o próprio nome diz, ela tinha por finalidade estabelecer grandezas e unidades da física das radiações. Além disso, ela tinha por finalidade também estabelecer critérios de medidas e efetuar a sua divulgação. Isso possibilitaria a comparação entre medidas feitas entre diferentes laboratórios, diferentes clínicas médicas e institutos de pesquisa, utilizando-se os mais variados equipamentos. 3 anos depois, em 1928, uma segunda comissão internacional, estou me referindo à International Commission on Radiological Protection, ICRP. Ela foi criada no segundo Congresso Internacional de Radiologia, agora em Estocolmo. Essa comissão nasceu com a incumbência de elaborar normas de proteção radiológica e estabelecer limites de exposição à radiação ionizante para o chamado indivíduo ocupacionalmente exposto e também para o público em geral. Em nossa última videoaula, eu apresentei para vocês a lei do decaimento exponencial. Claro, escrita em termos do número de átomos π remanescentes em uma amostra radioativa. Entretanto, é importante que eu diga a vocês que, do ponto de vista prático, diferenciar o número de átomos π do número de átomos filho durante o processo de decaimento radioativo de uma amostra, a partir da equação N de T, é um processo meio que inviável, pois para poder fazer isso, iríamos precisar diferenciar a massa dos átomos π remanescentes da massa dos átomos filho, produto do decaimento. Porém, a diferença de massa entre o átomo π e o átomo filho é extremamente pequena, impossível de ser determinado usando uma balança. E sem contar que o átomo π e filho estão todo mundo junto lá naquela amostra. Não dá para você separá-los.
Nesse sentido, para avaliar se uma amostra está muito ativa, ou seja, está no início dos decaimentos, ou se está pouco ativa, isso é, está próximo ao fim dos decaimentos possíveis para aquela amostra, então foi criado o conceito de atividade de uma amostra radioativa. A atividade é uma grandeza fundamental na física das radiações porque quantifica a intensidade da radiação emitida por uma fonte. Ela mede o número de desintegrações nucleares que ocorrem por unidade de tempo. Está diretamente relacionada à quantidade de material radioativo presente e ao seu comportamento ao longo do tempo. Então, como que ela é calculada? Ela é calculada multiplicando o lambda, que é aquela constante que nós apresentamos para vocês na aula passada, né, pelo número de radionucleidos remanescente, como está ilustrado aqui nessa equação em tela. Esta equação também pode ser aplicada ao instante inicial das observações. Neste caso, ela assume a forma em tela, que é essa daqui, ó. Nesta equação, A0 representa a atividade inicial e N0 representa o número de átomos π naquele instante. Agora, se nós substituirmos o n de t por seu valor descrito na lei do decaimento exponencial, que nós colocamos na aula passada, e se nós substituirmos a constante de decaimento, lambda, por seu valor que nós encontramos na aula passada também a partir da determinação do tempo de meia-vida, lembra que nós, na aula passada, mostramos para vocês que o tempo de meia-vida é 0,693 dividido por lambda? Então, se tempo de meia-vida é 0,693 por lambda, então lambda tem que ser 0,693 dividido pelo tempo de meia-vida. Então, quando você substitui esse valor, aí você tem essa expressão aqui, que é a equação que fornece para a gente a atividade de uma amostra a qualquer instante de tempo, medida a partir de uma atividade inicial, que é um momento de observação. Normalmente, esse momento inicial refere-se à atividade da amostra no dia da calibração. Porque quando a gente vai comprar uma amostra radioativa, claro que essa amostra radioativa ela precisa ser calibrada para que você tenha um certificado de calibração dessa amostra, né? Então, a atividade inicial a gente sempre considera como sendo aquela atividade emitida pelaquela amostra no dia da calibração, né? Então, perceba que temos mais uma característica importante. A equação da atividade também obedece uma lei do decaimento exponencial. Legal isso, né? A exposição devida a raios gama emitidos por uma fonte radioativa de atividade conhecida pode ser calculada também a partir da equação em tela, onde nessa equação nós temos que a constante gamão é chamada de constante da taxa de exposição, né? E essa constante da taxa de exposição ela é uma propriedade intrínseca de cada radionuclídeo. Tá? Neste caso aqui, ela é expressa em Röntgen vezes centímetros ao quadrado, dividido por milicurie vezes hora. Nessa equação, A é a atividade do radionuclídeo, que é uma emissora de gama, tá? T é o tempo transcorrido expresso em horas, e R é a distância da fonte até o ponto onde você está considerando, isso aqui representado em centímetros. A grandeza física mais importante em radiologia, sem sombra de dúvidas, é a dose absorvida, aqui representado pela letra D. A dose absorvida está relacionada à energia da radiação absorvida por um corpo ou tecido. Ela é definida pela equação em tela, como sendo D, que é igual a dE sobre dm, onde o dE é a energia média depositada pela radiação em um volume elementar dm. Ele foi introduzido pela ICRP de 1950 para ser usada principalmente em radioterapia, para o tratamento de tumores. Naquela época, esse tipo de tratamento ainda estava em estudo. E aí a gente precisava saber exatamente qual é a quantidade de energia que precisava ser fornecida ao tumor para a gente poder matar as células malignas. Originalmente, a sua unidade foi o RAD, a abreviação de Radiation Absorbed Dose, sendo 100 rads igual a 1 joule por quilograma, que é igual a 1 gray. A definição da unidade RAD foi estabelecida levando em conta que uma exposição à radiação X de 1 Röntgen
com uma energia na faixa dos raios-x usados em diagnóstico, resulta em uma dose absorvida de 1 rad no tecido mole. Já para o osso, resultava em uma dose absorvida de aproximadamente 6 rads. E é este o motivo do contraste entre o músculo e o osso em radiografias médicas. A partir da ICRP de 1975, foi recomendada a substituição dessa unidade rad pelo Gray no sistema internacional. Como exemplo, temos que em uma sessão de radioterapia, o tumor é, em geral, irradiado com uma dose absorvida de radiação de no máximo 2 grays por sessão. E lembrando que 2 grays corresponde mais ou menos 200 rads, né? Além disso, a dose total prescrita para o paciente vai girar em torno de 50 a 70 grays. Além disso, a dose letal, que é aquela que mata 50% dos seres humanos expostos dentro de um intervalo de 30 dias, né, é mais ou menos 4 grays. Na física médica, é muito comum a gente ainda utilizar o centigray, uma vez que 1 centigray é igual a 1 rad. Assim, o valor numérico continua a ser o mesmo da época em que a dose era prescrita em rad. A dose absorvida também pode ser calculada a partir da exposição à radiação emitida por um radionuclídeo qualquer. Para isso, a gente precisa incorporar ao cálculo da exposição o chamado fator de conversão de dose. O fator de conversão de dose, aqui representado pela letra F minúsculo, é um parâmetro intrínseco da radiação emitida por cada radionuclídeo. E assim, como acontece na constante de exposição, ela está completamente tabelada. Além disso, ela está associada à razão entre a dose absorvida por essa radiação no ar em relação à dose absorvida por essa mesma radiação quando ela está no tecido mole. A unidade de medida dela é o centigray por Röntgen. Neste momento, é importante que eu chame a sua atenção para o fato de que tanto a exposição quanto a dose absorvida são grandezas físicas. Neste contexto, elas não levam em conta o impacto biológico dessa radiação no organismo humano. Por esse motivo, a física médica sentiu a necessidade de definir as chamadas grandezas de proteção radiológica. Grandezas de proteção radiológica são parâmetros utilizados para quantificar e monitorar a exposição à radiação ionizante, já com o objetivo de proteger indivíduos e o meio ambiente dos efeitos nocivos dessa radiação. Essas grandezas são definidas com base em princípios da física, biologia e epidemiologia, e têm como foco principal avaliar os riscos à saúde, permitindo o controle e a otimização das práticas que envolvem radiação ionizante. As grandezas de proteção radiológica são classificadas em grandezas fundamentais e grandezas operacionais. Vamos começar falando das grandezas de proteção radiológica fundamentais. As grandezas de proteção radiológicas fundamentais são a chamada dose equivalente e a dose efetiva. Nesse slide, vamos falar da chamada dose equivalente. A dose equivalente, aqui representado pela letra H, é uma grandeza de proteção que também avalia a dose de radiação absorvida, porém, levando em conta o tipo e a energia da radiação. Isso é feito multiplicando a grandeza física dose absorvida por um fator de ponderação específico da radiação incidente. A dose equivalente ela foi definida pela ICRP 60, de 1990, e possui como unidade o sievert. E, consequentemente, o fator de ponderação, que aqui é representado pela letra ômega R, possui como unidade de medida o sievert por Gray. Na imagem em tela, temos o valor do fator de ponderação definido pela ICRP de 1990 para as radiações ionizantes que a gente conhece. Na sequência, vamos falar da dose efetiva, aqui representado pela letra E maiúsculo. A dose efetiva é a grandeza de proteção radiológica utilizada para quantificar o risco biológico associado à exposição à radiação ionizante.
ela considera não apenas a quantidade de energia depositada nos tecidos do corpo por uma determinada radiação específica, como acontece na dose equivalente, mas também a sensibilidade específica de cada órgão ou tecido. Este resultado é alcançado incorporando ao valor da dose equivalente um fator de ponderação específico representado pela letra ômega T, que por sua vez reflete a sensibilidade de diferentes órgãos e tecidos à radiação. Por exemplo, tecidos como pulmões ou medula óssea têm maior sensibilidade do que os ossos. Agora, quando mais de um tecido é exposto à radiação ionizante, a dose efetiva, então, ela passa a ser calculada pela soma ponderada das doses efetivas individuais. A dose efetiva ela foi definida pela ICRP 60 de 1990 e possui como unidade de medida o sievert. Neste caso, o fator de ponderação ômega-T ele é adimensional. Já as grandezas operacionais são usadas para estimar e monitorar a dose em condições de trabalho. Elas são medidas diretamente com instrumentos de monitoração radiológica e são expressas em termos das suas taxas temporais. Ou seja, valor da grandeza dividido pelo tempo transcorrido. As mais comuns envolvendo o equivalente de dose são a taxa de equivalente de dose, ou H-10, que por sua vez mede a exposição em um ponto específico, considerando a radiação penetrante, e esse ponto específico aqui no caso do H-10 é 10 centímetros da fonte, Aí depois temos ainda a taxa de equivalente de dose direcional, que é o H', que mede a exposição em uma direção específica, e é muito útil em campos de radiação anisotrópicos, como é o caso dos difratores de raio-x usado na física médica. E temos ainda o equivalente de dose individual, que é o H/P, que avalia a dose recebida por um trabalhador em um ponto do seu corpo, como o tórax ou as suas extremidades. Como exemplo, eu gostaria de fazer um estudo de caso. Considere que nós temos uma fonte radioativa de césio-137. O césio-137 ele é emissor de partícula beta e gama. Esta fonte de césio ela tem uma atividade de 50 mQ. O césio-137 ele tem uma constante da taxa de exposição tabelada, que vale 3,29 Röntgen centímetro ao quadrado dividido por mQ vezes hora. Além disso, o césio-137 também tem o fator de conversão de dose tabelado, e ele vale 1,098 centigray por Röntgen. Nessas condições, nosso trabalho é determinar o valor da dose efetiva absorvida por uma pessoa localizada a uma distância de 100 centímetros dessa fonte. Além disso, nós temos que considerar que o tempo total de exposição foi 0,1 hora. Além disso, devemos considerar também que nós temos aqui uma exposição de corpo inteiro. Para a gente resolver esse problema, nós devemos lembrar que a dose efetiva é calculada a partir da dose equivalente, que por sua vez é calculada a partir da dose absorvida. Então, nós vamos fazer o problema de trás para frente. Vamos começar pela dose absorvida. Ela é calculada por essa equação que está aqui em tela. A única coisa que temos que fazer é substituir os valores que nos foi informado. O gamão, na sequência a atividade, expresso em mQ, na sequência o tempo expresso em hora e a distância expressa em centímetros. Fazendo os cálculos, o resultado dá 15,8 microgray. Lembre-se, esse cent do centigray aqui vale 10 a menos 2, tá bem? Você não pode esquecer que esse Czinho aqui vale 10 a menos 2 durante o cálculo, tá bom? Na sequência, nós vamos para o cálculo da dose equivalente, aquela que leva em consideração o tipo e a energia da radiação. Vamos lembrar que o césio-137 emite partículas beta e raio gama. Logo, o fator de ponderação ômega-R é simplesmente 1 sievert por gray. Com isso, a dose equivalente vai ser simplesmente 15,8 microsievert. E por fim, nós vamos para o cálculo da dose efetiva, aquele que leva em conta a sensibilidade específica de cada tecido. Por ser uma exposição de corpo inteiro, o valor da dose equivalente é igual ao valor da dose efetiva, pois o fator de ponderação de corpo inteiro é 1.
Ou seja, a dose efetiva é 15,8 microsievert. Vocês viram como facinho? Nós já sabemos que a radiação ionizante ela é composta de partículas ou ondas eletromagnéticas com energia suficiente para remover elétrons dos átomos, gerando íons. Estes íons podem interagir com células vivas, causando uma série de efeitos biológicos que variam em função do tipo, intensidade e duração da exposição. A compreensão dos efeitos biológicos da radiação ionizante ela é fundamental para desenvolver estratégias de segurança em ambientes como hospitais, estou falando de radioterapia e diagnóstico, indústrias e usinas nucleares. A interação da radiação com a matéria segue uma sequência de eventos que chamaremos estágios. A sequência de estágios é a seguinte. O estágio físico dura cerca de mais ou menos 10 a menos 15 segundos. É o intervalo de tempo durante o qual ocorrem as ionizações e excitações dos átomos que constituem as moléculas. Com o desequilíbrio eletrostático criado, as moléculas passam para o segundo estágio, que é o estágio físico-químico, com duração de aproximadamente 10 a menos 6 segundos. Nesse estágio, ocorrem as quebras das ligações químicas. E com a existência de fragmentos de moléculas, o sistema passa para o terceiro estágio, que é o estágio químico, que tem duração de poucos segundos. Nesse estágio, os fragmentos de moléculas se ligam a outras moléculas, algumas delas importantes, como, por exemplo, proteínas ou enzimas. E, por fim, tem o estágio biológico, com duração de dias, semanas ou até mesmo anos, quando surgem os efeitos bioquímicos ou fisiológicos que produzem alterações morfológicas e funcionais nos órgãos. Os mecanismos de ação das radiações ionizantes podem provocar no tecido biológico danos que são diretos e danos que são indiretos. No mecanismo direto, a radiação ionizante age diretamente nas moléculas importantes, como as do DNA, principal constituinte dos cromossomos, do núcleo das células. Já no mecanismo indireto, a radiação ionizante age diretamente nas moléculas de água ao seu redor, produzindo componentes reativos, como, por exemplo, radicais livres. Os radicais livres são muito instáveis, reagem rapidamente com outros átomos ou moléculas, capturando elétrons para ganhar estabilidade. Os átomos ou moléculas que perderam elétrons, por sua vez, também tornam-se radicais livres, iniciando inclusive uma reação em cadeia, que pode afetar inclusive o DNA das células. Em relação à natureza, os efeitos biológicos da radiação ionizante podem ser classificados em reações teciduais e efeitos estocásticos. As reações teciduais da radiação ionizante, também chamadas de efeitos determinísticos, são alterações nos tecidos e órgãos causados pela exposição a doses relativamente altas de radiação ionizante. Estes efeitos ocorrem quando a dose absorvida supera um determinado limiar e resultam de danos significativos às células, levando ao seu comprometimento funcional e à morte celular. As características principais das reações teciduais são o limiar de dose, a gravidade dependente da dose e o tempo de aparecimento. Em relação ao limiar de dose, verifica-se que as reações teciduais só acontecem se a dose de radiação ultrapassar um valor mínimo. Abaixo do limiar, os danos celulares são reparados e os efeitos não se manifestam. Em relação à gravidade dependente da dose, percebe-se que quanto maior a dose acima do limiar, mais graves serão os efeitos. Isso ocorre porque o dano celular se torna mais extenso. E por fim tem a questão do tempo de aparecimento, uma vez que os efeitos determinísticos aparecem em horas, dias ou semanas após a exposição, dependendo da dose e do tecido afetado. Os efeitos estocásticos da radiação ionizante são aqueles que ocorrem de forma aleatória, probabilística,
e cuja probabilidade de ocorrência aumenta com a dose de radiação recebida. Mas a gravidade do efeito não depende diretamente dessa dose. Eles são relacionados a alterações no material genético das células, podendo levar ao desenvolvimento de doenças como o câncer ou a mutações hereditárias. As características principais desses efeitos são a probabilidade dependente da dose e a gravidade independente da dose. Na probabilidade dependente da dose, temos que, quanto maior a dose de radiação, maior a chance de ocorrerem o efeito. No entanto, não há um limiar mínimo estabelecido, ou seja, mesmo doses muito baixas podem causar esses efeitos, embora com menor probabilidade. Já na gravidade independente da dose, temos que a severidade do efeito, por exemplo, o tipo de câncer, não é dependente da quantidade de radiação recebida. Agora veja, são justamente essas características que eu acabei de mencionar que tornam a absorção da radiação ionizante um processo cumulativo. E por fim, eu gostaria de falar a respeito dos princípios de proteção radiológica. Os princípios de proteção radiológica são diretrizes fundamentais utilizadas para minimizar os riscos associados à exposição à radiação ionizante. Essas diretrizes, elas são aplicadas para proteger tanto os trabalhadores que lidam com a radiação, quanto o público em geral e o meio ambiente. A base dessas normas, ela vem sendo desenvolvida pela ICRP ao longo dos anos e está fundamentada em 3 princípios fundamentais. Vamos iniciar falando do primeiro princípio, que é o princípio da justificação. O princípio da justificação rege que toda prática que envolve exposição à radiação ionizante deve ser justificada. Ou seja, deve proporcionar um benefício maior do que os riscos associados. Isso significa que a introdução de qualquer uso de radiação deve ser avaliada cuidadosamente para garantir que a sua implementação traga vantagens significativas para a sociedade e para os indivíduos. Por exemplo, a utilização de exames radiológicos só é recomendada quando eles têm um impacto positivo no diagnóstico ou tratamento de uma doença. O segundo princípio é o princípio da otimização. O princípio da otimização exige que a exposição à radiação ionizante deve ser tão baixa quanto razoavelmente possível, levando-se em consideração fatores econômicos, sociais e tecnológicos. No inglês, ele é denominado as low as reasonably achievable, ou ALAR. Isso implica adotar medidas para reduzir a exposição à radiação ao mínimo necessário, sem comprometer o objetivo da prática ou o benefício para pacientes. Por exemplo, o uso de blindagens, equipamentos modernos e treinamento adequado de profissionais para minimizar a dose de radiação. E por fim, temos o terceiro princípio, que é o princípio da limitação de dose. No princípio da limitação de dose, temos que as doses de radiação recebidas pelos indivíduos devem estar dentro dos limites aceitáveis, estabelecidos por órgãos reguladores. Esses limites garantem que o risco de efeitos determinísticos, no caso, danos previsíveis como queimaduras, e estocásticos como o câncer, por exemplo, sejam minimizados. Os limites são geralmente divididos entre trabalhadores expostos, público geral e situações de emergência. Por exemplo, um trabalhador da área da radiologia deve receber no máximo 20 milisievert por ano, em média, isso dentro de um período de 5 anos, enquanto que para o público geral o limite é 1 milisievert por ano. Bom, pessoal, e com isso nós encerramos todas as videoaulas dessa disciplina. Espero ter contribuído com vocês e fico à sua disposição. Um abraço!